Começamos mais um CarneCast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. E hoje eu tô com ele aqui, quem que é? Carlos Guerra, amigo, host e expert no assunto. E aí? Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você tá vendo isso aí, mas você viu que a gente ficou um pouquinho fora daqui, né? Tiveram alguns episódios que foram reprisados e... Por que a gente ficou fora? Onde a gente tava? Tava ocupado, tava de férias, tava onde? Tava longe, mas antes eu vou dar um recado pra você, nós já vamos falar onde que nós estávamos. Que eu tenho aqui, ó, dá uma olhada, é esse livro aqui que foi escrito pelo André, pelo Carlos e por mim, Bioconservador, Sistema Sustentável de Bioconservação de Produtos Cárneos. Aqui dentro a gente abre todos os segredos do que nós encontramos aí, pelo menos nos últimos 10 anos de pesquisa, em todos os cenários de deterioração de produtos cárneos e de matrizes cárneas daqui do Brasil. Então tem um compilado de diversos materiais, de diversos estudos, tem um caráter científico, então tem a caixa preta da conservação de produtos cárneos, está tudo aqui dentro desse livro. É um livro extenso, ele tem, olha só, 281 páginas, é um material muito denso, que se você atua nesse segmento e quer conhecer um pouquinho mais de sistemas de conservação, faz muito sentido você ler esse livro. O que você acha, Carlos, do livro? O livro... filho não tem... Pro pai não tem filho feio, né? Então assim, mas o livro realmente é muito legal. Quem já leu, o feedback foi muito positivo, Lucas, que... na verdade nós não tivemos segredos nenhum, não escondemos nada aí. Tudo que a gente aberto, faz, né? A gente trabalha com isso, a gente vive disso, mas o mais importante é divulgar a informação de uma forma bem clara, transparente, para elevar o conhecimento geral. Então o que a gente faz para conservar os produtos cárneos, as metodologias que a gente usa para medir o shelf life de produtos, é muito difícil medir shelf life de produtos, o que tem dentro dos produtos que faz conservar, quais as estratégias de conservação, tem capítulos baseados em sustentabilidade, é bem legal, é um livro bem bacana. Realmente, faz muito sentido então se você está nesse segmento, se você tem um pouquinho de curiosidade e quer conhecer um pouco mais sobre técnica de análise, sobre técnica de metodologia preditiva, tá tudo aqui dentro desse material. Em algum lugar aqui embaixo tem algum link que vai te direcionar para como conseguir esse livro. Clica lá ou se não, manda mensagem para a gente que nós direcionamos para que você consiga obter um exemplar desse livro. Aproveitando, como é que faz para mandar mensagem pra gente? Você pode me encontrar lá no Instagram, no LinkedIn, @LucasMarquesCosta, tudo junto. E o seu, Carlos, como que te encontram? @Carlos Guerra Oficial no Instagram e no LinkedIn é Carlos Guerra. Então, se você ainda não nos segue, segue lá, a gente sempre compartilha bastante novidade. O Carlos vai mais para a linha de desenvolvimento, tecnologia e ciência de produtos cárneos. Eu vou mais para outra linha, um pouco mais empresarial, um pouco mais motivacional também, para que você consiga nos acompanhar no nosso dia a dia, que a gente compartilha lá uma série de coisas que a gente passa durante todos esses dias. Então, estamos começando aqui uma série chinesa. Então nós estivemos na China há pouquíssimo tempo, do outro lado do mundo. Você vê que o negócio está longe quando você abre o mapa do lugar que você está e você não consegue nem ver a América do Sul no negócio. Ou quando não carrega no Google Maps, né? Pois é, tem uma série de proibições lá, uma série de censuras que a gente acaba até ficando meio assustado, né? Porque você sempre não sabe alguma coisa, pega o celular, procura no Google onde que tá, o Google responde, e lá não é muito bem assim, né? Mas nós vamos fazer aqui uma série chinesa para falar, primeiramente, como que é a cultura lá, como que é a negociação com os chineses, né? E segundo ponto, em algumas visitas que nós fizemos lá, em algumas fábricas e alguma funcionalidade de alguns produtos. Então, do primeiro ponto, quando você olha a China assim, hoje... Não, primeiro... Olhando a China antes de conhecer e depois de conhecer, o que você vê de diferença depois de ter conhecido? Eu me surpreendi bastante, Lucas, particularmente. Tanto do ponto de vista cultural, a cultura da China é muito diferente da cultura nossa, quanto do ponto de vista profissional. A gente vai fazer esse episódio para não ficar muito longo, em 3 episódios, onde o primeiro a gente vai falar de uma questão mais empresarial, não saindo da questão empresarial, mas uma questão mais relacionada à cultura da China e o que nos surpreendeu, e depois a gente entra mais em alguns temas mais técnicos que nós fomos a trabalho. A China, para mim, depois que eu voltei da China, continua a China não sendo um país para conhecer como turista, mas um país com excelentes oportunidades para você buscar possibilidades de trabalho. Me surpreendeu com relação à comida.
É difícil comer por 3 semanas a comida deles direto. Você vai falar, Pois mas é. você passou mais apertado do que eu com a comida lá. Pimenta é uma coisa inacreditável, né? Pimenta em tudo, Meu né? Deus. Tem pimenta em tudo. Depois a gente conta dos hot pots, Pois é. das peripécias e das diferenças. Mas o que mais me surpreendeu com relação à China, nós não temos muitas informações com relação a como funcionam as coisas na China. Então, nos falaram algumas coisas, por exemplo, que o seu WhatsApp só vai carregar quando você estiver num hotel internacional. Quando você estiver na rua ou conectado no 4G ou no 5G, o WhatsApp não vai funcionar porque lá na China é bloqueado. E é exatamente o contrário, né? Sim. Quando você conecta em algum Wi-Fi, algumas coisas bloqueiam, como Google, WhatsApp, a maioria das redes sociais que nós estamos acostumados a utilizar. Mas quando você habilita um chip, é liberado. Eu levei o chip daqui habilitado para funcionar lá, então funcionou perfeitamente bem. Mas uma coisa que me surpreendeu bastante e que eu não sabia, China é um país socialista, né? O regime dele lá a gente pensa que o socialismo ou vai ser todo mundo muito pobre, ou vai ser todo mundo muito rico. Nós tivemos num país socialista, na Noruega, né, que tem um sistema assim e tudo funciona muito bem, né? Tem muito dinheiro lá. A China não, né? E o que mais me surpreendeu é que é muito evidente a questão capitalista lá. Você vê um carro todo quebrado, antigo na rua, e você vê uma Porsche, Ferrari. Uma BMW, uma Ferrari. Você vê nos grandes centros uns prédios gigantescos, iluminação impressiona, né? Impressiona. Cara, como é caro pra gente esses telões de LED. Lá eles, de propaganda, parece que você está na Times Square, em Nova York. Impressionante a riqueza dos grandes centros. Parece que alguma coisa é feita até para mostrar pra gente, para se impor, né? Mas quando você vai mais para a periferia das cidades, ou você vai para... Nós tivemos a oportunidade de andar bastante pro interior da China, né? Nós rodamos mais de 12 mil quilômetros lá dentro, Sim, né? Entre avião, trem, carro. E a pobreza é muito evidente. Eu sinceramente acho um país muito difícil de se viver. Lógico, nós não tivemos... o que vê pra gente não é o que os caras vivem, não é a forma com que se controla. A gente tá falando de sistema político aqui, a gente não sabe exatamente como funciona esse sistema lá, o que é controlado, mas algumas coisas chamaram a atenção. Por exemplo, a cada intervalo de poucos quilômetros tem câmera tirando foto de todos os carros. A gente perguntou pro pessoal o que é isso, falou, na China não tem segredo. Exato. Essa foi a resposta. Então assim... Não que todo mundo está te monitorando o tempo todo, tem uma pessoa para monitorar o Lucas, outra pessoa para monitorar o Carlos, mas se alguém fizer alguma coisa de errado lá, vai chegar no meliante e vai saber todos os passos do meliante, não me sentir inseguro. Acho que por conta desse controle, acho que traz uma segurança para a gente, mas a gente não se sente num ambiente privado, a gente se sente olhado num Big Brother o tempo todo, né? Sim. E a questão comportamental, cultural deles também é bastante diferente, né? O jeito que eles vão te dar um cartão de visita, o jeito que eles vão te receber, fazem questão que você consiga provar ali toda a culinária local deles. Então, a cortesia deles acaba sendo muito diferente da nossa, né? Parece que a impressão que eu tive foi que ter cortesia para eles é eles mostrarem exatamente o que acontece no dia a dia. Então, enquanto para nós, cortesia, você sempre vai elevar um nível para oferecer para aquele seu convidado algo melhor que não necessariamente você consome no dia a dia, né? Lá não. É o que é no dia a dia, é isso, nós comemos assim aqui e por aí vai, né? Eu acho que o fato da cultura deles ser tão diferente, eles negociam com o mundo inteiro, é uma oportunidade que eles têm de mostrar um pouco da cultura deles que a gente não conhece, né? Então, através da culinária, né? Todos os lugares que nós fomos fazer visitas, eles fizeram questão de preparar os pratos tradicionais chineses lá, que ora agrada, ora nem Isso tanto. Isso é um problema, né? hein? Porque às vezes é um pouco complicado pra gente comer. Eu particularmente gosto de comida bem temperada, bastante tempero e bastante picante, mas eu confesso que no final da viagem não aguenta mais, cara. Não teve nada mais gostoso do que um lanche do McDonald's. Pois é. E a gente não encontra McDonald's com facilidade. Esse é outro lá, ponto. né? Não existem muitos McDonald's lá, né? Não. Em compensação, KFC... Pra você ver que é uma questão cultural, não é uma questão de ir contra o lado ocidental ou americano, Estados Unidos, por exemplo. Não é. Tem KFC e Starbucks em quase toda esquina. E café? Tomar café na China. Você achou o café bom, primeiro, com relação à qualidade?
O café era maravilhoso. Mas e era Mas barato? você pagava por isso, né? É inacreditável. Inacreditável. Uma xícara de café, nós pagávamos ali 35, 38 yuans, né? Que é equivalente mais ou menos na cotação hoje, 1 yuan 95, 90 centavos. Então, vai dar quase 1 para 1 ali. Quase 1 para 1, 32, 33 reais uma xícara de café. Com 2 dedos, é o expresso Com 2 italiano dedos, mesmo. era o ristretto italiano, né? E em um hotel, nós chegamos a olhar 70 Pois é. RMB ali, 70 yuan, um café expresso. Inacreditável. Absurdo, Em inacreditável. compensação, em algumas visitas ali, o pessoal já sabia que a gente gostava de café, eles colocavam uma garrafa de café e falavam assim, hoje é prejuízo. Porque o tanto de café que tomava ali não estava escrito, tirava o atraso da semana toda. A gente gosta muito de tomar café, né? Gosta então, ali tirava o atraso do café. O pessoal falava, esses gostam de café mesmo. Prejuízo que eles estão dando aqui é uma coisa inacreditável. Mas é curioso, eles tomam muito chá em contrapartida, né? Tomam muito chá. O tempo Tem todo mesa chá, profissional de chá, né? mesa, sala específica para se tomar chá, rituais para se tomar chá, O anfitrião tem que ter uma xícara maior, né? uma xícara maior, a forma de servir. E assim, daí a reunião não se estende muito também, que dá vontade de ir no banheiro o tempo todo, né? todo. Que você fica tomando chá. Também é um pouco enjoativo, na minha opinião. O chá Sim. tem um gosto forte de chá mesmo. Não é Sim. muito igual os chás nossos aqui. Mais suave, Que né? a gente é mais suave e a gente saboriza com flores, com um monte de outras coisas, né? O chá lá é o gosto do chá mesmo, da erva. Existem vários tipos de chá. Falaram as quantidades lá, mas eu nem me recordo, mas é 200, 300 tipos diferentes de ervas que dão chá, blends para erva, o tipo de fermentação, o tipo de maturação, o chá precisa ser maturado, alguns mais frescos são melhores, é uma ciência que o cara que toma bastante chá é igual a gente que gosta de vinho. Em alguns podcasts ele traz vinho aqui, tem as diferenças aromáticas, as diferenças na questão de saúde, que talvez por conta disso não se tenha tantas farmácias também, né? Foi difícil achar farmácia lá. Caríssimo, né? As coisas na Caríssimos os farmácia. remédios, e os remédios têm gosto de chá. Nós compramos um remédio lá, eu tô com a voz até meio fanha até agora, ainda resquício da viagem, a gente acabou de voltar de lá, mas um remédio, depois que o meu paladar voltou ao normal, depois das pimentas, voltou a dor de garganta, comecei a tomar o remédio, falei, caramba, isso aqui tem gosto de chá, esse remédio, que impressionante. Será que é natural? Você começa a ler a bula do remédio ali também e você fala, são elementos naturais, eles não gostam muito dessas questões sintéticas, desses elementos químicos, né? Sim. E do ponto de vista de indústria, de negócios, de business, o que você achou da China? Lucas, eu achei as indústrias muito grandes. E o que eu falei até no Instagram, para quem segue tá por dentro dessa viagem, né? Para quem segue a gente transmitiu quase que em tempo real ali o que acontecia na viagem, mas uma das coisas que eu falei é que a impressão que dá é que a China ela foi projetada há muito tempo atrás para se produzir escala, para se produzir quantidade. Volume, os caras querem volume, né? Tudo é muito grande, tudo é gigantesco. As empresas que nós visitamos, os volumes assustam. O tamanho da empresa assusta. Hoje, mas por um tempo no passado, tem muito tempo que eu trabalho com produtos da China. Aliás, as indústrias que falam que não trabalham com produtos da China, talvez elas não saibam que trabalham, porque tem alguns produtos como o eritorbato, por exemplo, é produzido só na China. Fosfato, metade do fosfato utilizado no mundo é produzido na China. Então, às vezes, o cara não está comprando direto da China, mas ele usa, de alguma forma ou outra, produtos de lá. Mas, durante muito tempo, as empresas tiveram que se organizar para ter qualidade. Qualidade no sentido não de ter um produto mais funcional ou menos funcional. Qualidade no sentido de você ter um produto padrão. Você entregar aquilo que você está prometendo, né? No sentido real da qualidade. Então, eles tiveram que se adequar. Produzir escala, muitas vezes, faz com que o produto saia despadronizado. Não quer dizer que um produto, por ser diferente de outro, que um tem mais qualidade que o outro ou não. Mas se eu não sei dessa despadronização, eu não sei em que mercado que aquele produto vai ser vantagem. Às vezes o que ele é diferente é vantagem para um mercado, mas é desvantagem para outro mercado. Então, eles tiveram que se passar. Então, a China tem muitas trades, né? Que compram de produtores, concentram os produtos e depois
exportam isso, né? Vendem para gente, para os Estados Unidos, para a Europa, para a própria China, o próprio mercado interno. Então, as próprias traders tiveram que investir em estruturas fantásticas de laboratório, né? Tudo lá é muito grande. A gente entrou numa sala de análise de proteínas e eu contei 23 cromatógrafos, cara. Qual instituição que tem 23 cromatógrafos? Que eu consegui contar, contei meio por cima ali assim. Sim. Não falaram que tem 23, mas 1, 2, 3, uma bancada, um prédio inteiro só de desenvolvimento. Então é tudo muito grande, mas eles tiveram que adequar essa estrutura por conta de uma despadronização de produtos. E hoje, uma informação que eu não sabia também, eu não sei se quem está mais inteirado com o mercado da China aí, que negocia com eles dia a dia, sabe dessa informação, mas a China passa internamente por uma crise. Então você tem a economia local ali vindo que vem acompanhando um crescimento populacional numa rampa ascendente, a economia e as indústrias, por exemplo, indústria de construção civil, indústria automobilística, crescendo, daqui a pouco a indústria continua crescendo e a população começa a decrescer e hoje a população da China já tem decréscimo já. Isso dá um desbalance muito grande. Então produz e eu não consigo escoar. Então a China é muito dependente do mercado exterior, cada vez mais dependente. Então hoje o que a gente vê na China? A gente vê a China produzindo especialidades. Seria especialidades? É um produto que é mais funcional que o outro. Essa garrafa de água aqui, ela parece com a garrafa de água que você está aí, mas ela tem uma quantidade de gás diferente da sua, por isso tem uma funcionalidade diferente. Mas por isso também ela é cobrada mais caro, ela tem um custo de produção maior. E aí que tem oportunidades fantásticas. Na minha opinião, eu fui como técnico. Daqui a pouco você fala com relação à gestão de empresa. Só eu estou falando, não estou deixando você falar. Mas, como técnico, a China não sabe para que aquele fosfato que ela desenvolveu de uma forma funcional se aplica no mercado brasileiro tão específico. Para que um corante fermentado de algum produto diferente pode ser utilizado no Brasil, quais as características que ele tem que ter, qual o tipo de estabilidade que ele tem que ter. Então, quem é técnico tem muita oportunidade. Se você for para a China, buscar oportunidades de enxergar oportunidades nas funcionalidades dos produtos deles, que se aplica aos produtos nossos, ou que se aplica a um produto dos Estados Unidos, ou que se aplica a um produto da Europa, você tem oportunidades imensas. Eu particularmente voltei de lá muito animado com muitos projetos, viu, Lucas? Focado nessa questão técnica, nessa questão funcional. E enxergar o que eles não estão vendo, porque a cultura deles é muito diferente da cultura nossa. A aplicação dos produtos deles é muito diferente dos produtos nossos. Quais produtos que você viu no mercado interno deles lá? Conta aí. Você come os produtos deles lá? Não. Aqueles que vendem em conveniência? Não dá pra encarar, não. O que tem lá? Primeiro porque é pura pimenta. Muito. E eu não gosto de pimenta. Segundo porque eu sempre brinco, tudo aquilo que tem função no corpo não foi feito para comer. Então, pé, orelha, pescoço, língua, de miúdo. Pato. A gente come língua bovina aqui, né? Você não come, né? Mas não. A gente come muita língua aqui. Tudo que tem função não foi feito para comer. Eu pelo menos não como, foi aquilo que é feito para função. E eles gostam muito disso, né? Mas é exatamente por ter atravessado, e a gente fica lá, a gente vai perguntando, né? Por ter atravessado muitas crises, né? É o que tinha pra comer, né? Se eu não me engano, dos insetos, acho que eles passaram por alguma guerra, alguma coisa assim, e o que tinha pra comer era inseto, que tem um teor proteico considerável. Então os caras começavam a comer aquilo, né? Era a única opção que eles tinham, eram os insetos. A gente foi pra lá querendo achar espetinhos de barata, de lagarto, de rato no espetinho. Eu coloquei no YouTube antes de ir pra China, falei, o que eu vou encontrar para comer lá? Tava eu e meu menino em casa, vou ver o que vai ter de comida. Então, tem aqueles vídeos, não tem muita coisa, realmente o acesso à informação, a gente viu coisas lá que a gente não acha na mídia, por isso que é legal contar, fazer esse episódio para contar pra galera. E falei, vai ser só aqui só para comer. E a gente não viu nada. O máximo que tinha foi uma libélula que tinha num café da manhã num hotel que nós ficamos. E o que mais de estranho que tinha para comer? Muito estranho, tinha ovo cozido no chá.
Ovo cozido no chá. Porque ele fica preto, ele fica uma cor assim que parece que tá podre o ovo. E o pessoal adora aquilo, né? Adora. É uma coisa estranha. Uns espetinhos meio de frutos do mar, um negócio meio cru, só com molho, assim, né? Uma coisa É feio de estranha, ver, né? É feio de ver. Dá medo de comer. A gente fala tanto de microbiologia, então fala, não vou comer isso aqui, sabe não. que tem. A gente comeu, eu provei a libélula, não gostei do sabor, não foi algo por relação a ser libélula, mas não gostei do sabor. A gente não viu os espetinhos de insetos, né? Sim. Eles passaram por uma crise muito grande, não tinham o que comer e desenvolveram hábitos de comer o que tinha. Hoje isso é uma questão muito mais turística. E lá eles falaram que a gente pode encontrar isso de repente em Pequim, nós não fomos a Pequim, e em Hong Kong também, que são pontos mais turísticos, então é mais para o turista ver. Hoje eles não precisam disso, mas eles desenvolveram muitos hábitos e tem muita diferença, né, Lucas, dos restaurantes, né? Os restaurantes que normais, internacionais, mesmo de comida chinesa, mas voltado pro negócio, voltado até mesmo para quem está lá para fazer turismo, são muito caros, né? Os preços são muito altos. Você paga muito caro numa Coca-Cola, você paga muito caro numa cerveja, absurdo. Não deu para ficar bêbado nem um dia, porque não dá para beber mais de 3 chopp no dia lá. Mas em compensação, como eles têm muita gente, muita mão de obra disponível, eles precisam alimentar essa galera. Então a gente entra em galerias, em shoppings, prédios inteiros só de restaurante. Vários andares só de restaurantes. Mas é difícil de encarar a comida deles, hein? Não por ser a comida deles. A gente comia a mesma comida deles nos outros restaurantes. Mas você entra, é o aspecto que tem do restaurante chinês, que eles vêm aqui, abrem muitas pastelarias, né? É um aspecto que parece que não se preocupa muito com a higiene realmente. E comem muito frutos do mar, né? E é engraçado, quando você vai em alguns restaurantes, ele tem os próprios aquários ali no restaurante, pega o peixe, pega o que tiver ali na hora, mata na hora e te serve. Tanto que tinha um peixe lá que eles usam muito aquelas mesas giratórias, né? Todo mundo fica sentado e o pessoal vai rodando a mesa ali, fica fácil, ninguém tem que levantar para pegar. Mas tem um peixe lá que eu não senti. Vocês falaram que o peixe já estava começando a cheirar, né? A gente foi num restaurante tradicional deles lá e é tudo muito fresco, né? Eles praticamente abatem o peixe, matam o peixe ali na hora de servir, né? Eles matam, preparam e faz. É muito gostoso. Mas a gente ficou batendo papo. Nesse dia nós tomamos um vinho ali. Ficou rodando. No começo serviu o peixe. No final de 1 hora, 1h30, 2 horas, todo mundo rodava a mesa para o peixe não ficar perto da gente, porque ele já estava começando com um odor estranho ali de estragado. De tão fresco que é, né? Eles prezam muito por coisas muito naturais, né? Eles produzem adoçante, mas eles não usam adoçante. Não usam adoçante. Eles não gostam de nada doce, Não né? gostam de nada doce. Isso tem a ver também com a questão da crise deles, né? Não tinham muito açúcar, então os doces deles não são doces. Tem alimentos que nós comíamos que nós não sabíamos falar se era doce ou salgado. Isso é considerado doce ou é salgado? O que é isso verdade. aqui? Onde que se enquadra, né, esse bolinho? No salgado ou no doce? Porque não é nem uma coisa nem outra. A comida salgada não tem muito sal, tem muito tempero. Cominho, nossa senhora, se o cara não gosta de cominho, coentro, se não gosta de coentro não vai, e pimenta também. Tudo tem pimenta. Quando o cara fala que não é picante, ó, isso aqui não é picante. Você come, pra gente é um pouco picante. A boca pega fogo. Eu que não gosto de pimenta, então passava apertado. Esse aqui não tem pimenta, tá bom, não tem pimenta? Era uma coisa inacreditável. Você gostou do hot pot? Conta pro pessoal o que é o hot pot. Hot pot também esse é um negócio típico, né? Eu nem sei quantas vezes nós comemos esse negócio lá, Quase né? todos os dias Quase que levavam todos os dias. É uma jantar. comida extremamente típica de lá. Mas o que tem, na verdade, é uma mesa que no centro eles colocam assim como se fosse uma panela que fica com um caldo ali fervendo. Então vem os pedaços de carne, tudo fatiado, parecendo fatia de frios assim, bem fininho. Bem fininha, carpaccio, né? Quase carpaccio. Você pega ali, passa uns 10 segundos na água, deixa ela dar uma cozinhada, passa num negócio que é a pura pimenta. Eu não sei como que consegue comer um troço daquele e come. É isso. E eu não passava pimenta, né? Na verdade, teve um dia que eu fui de um chinês lá, que tava com a gente, e ele falou, pode pôr que esse aqui não tem pimenta. Não tem pimenta? Chorava, o nariz escorria. E foi o dia, esse é outro ponto engraçado, né? Você tá andando, o pessoal pede pra tirar foto, Exatamente. Né? Esse dia eu tava com a boca pegando fogo, o nariz escorrendo, o olho lacrimejando, apareceu um abençoado perguntando se podia tirar foto com a gente, né? Você postou no seu Instagram isso aí, postei, né? Postei no Instagram. O
cara pediu pra tirar foto, porque é muito diferente, né? Por ser um país muito pobre, os caras não têm muito hábito de viajar. Então, por mais que existam também alguns turistas que vão até ali, todos eles têm a origem oriental, né? Então, todos eles têm um aspecto mais ou menos semelhante. Então, quando eles veem alguém do Ocidente, eles falam, opa, esse aqui é diferente, vamos tirar foto. Isso é muito engraçado, né? É impressionante. A gente não sabia se eles estavam achando... Entrava no avião assim, feio, parecia bonito, 3 alienígenas entrando no avião. Todo mundo parado assim, olhando. Um falava com o outro, Era um negócio, assim, de choque cultural dos lugares que eu visitei. Sem sombra de dúvida, foi o maior de todos. E com relação à empresa? O que você achou das empresas? Tem muita gente lá na China para trabalhar nas empresas? De modo geral, assim, ou não? O principal ponto que eles gostam lá é volume. Né? E volume, naturalmente, você tem um problema de qualidade. Né? Então, a despadronização que tinha dos produtos lá é algo que parecia ser muito crônico. Né? Quando eles conseguiram curar essa dor que eles tinham, eles realmente gostam muito disso. Então, a primeira coisa que você entra numa empresa, você vê um painel que os caras colecionam certificação, né? Muita então, coisa. É FSC, é BRC, é ISO, não sei das quantas. Os caras colecionam isso, porque deve ser muito orgulhoso por isso, né? Meio que falar, olha só, o problema de despadronização eu resolvi e aqui está a prova disso tudo, né? Então, o tempo todo eles começam a buscar volume. Do ponto de vista de desenvolvimento do produto, os caras são impecáveis, né? Sabem muito desenvolver produto, mas não tem o olhar crítico que deveria ter para o nosso mercado. A gente consegue falar com base no nosso mercado. Mas é entendível isso também, porque eles devem fazer um Pareto ali dentro, né? 20% dos produtos dele, dos desenvolvimentos, deve atender 80% do mercado mundial, né? Que deve ser China, Estados Unidos, México, África do Sul, tinha algumas coisas, né? E Europa. Então... E eles não conseguem entender isso, né? Como que um produto que funciona nos Estados Unidos, que funciona na China, não funciona no Brasil? Então, quando você vai e faz esse intercâmbio de inteligência, é algo que agrega muito valor para os caras e eles acabam vendo muita vantagem nessa relação comercial, né? Porque o mercado brasileiro é algo que todo mundo quer estar dentro também, né? Porque produz muito. Nós somos um dos maiores produtores de proteína animal do mundo e de industrializados também, consequentemente. Então, quando você fala, olha só, você sabe muito bem jogar o jogo, só que você não sabe as regras do jogo. A gente sabe, essa aqui é a cartilha do jogo, quer jogar. Então, os caras gostam disso, né? Gostam desse intercâmbio, gosta dessa troca. E resumindo aqui, para fazer negócio com o chinês, de todos eles lá, o que eu percebi a exemplo da empresa que nós ficamos o dia todo lá, né? Você deixa o chinês falar, ele acha que ele é o descobridor da América, que ele sabe tudo. No final, você só dá um jeito de mostrar que você sabe um pouquinho mais que ele ou que você sabe um detalhezinho que pode mudar o negócio dele. Aí você ganha o cara. Né? Você constrói uma relação de confiança, porque eu não sei se na cabeça dele ele fala assim, não, o cara teve humildade para entender tudo aquilo que eu faço e ainda me deu essa ajuda e ainda compartilhou essa informação. Aí realmente você ganha os caras, né? E o ponto que mais chama atenção, além de tudo, foi que em todos os cenários nós saímos de lá com muitos elogios, né? Pela tratativa, pelo jeito que a gente trabalha, pela nossa abordagem. O tempo todo eles falavam do approach, né? Que a gente faz com os clientes, né? Da profundidade que a gente tem, da parte científica, porque também é entendível do nosso lado. A gente só pesquisa aqui, né? Não tem nada que a gente faz além de mercado interno. Os caras têm que pesquisar o mundo inteiro. Então, quando a gente consegue encurtar caminho, né, por exemplo, um livro desse aqui, dar um livro desse para os caras, tem todos os problemas de conservação do mercado brasileiro, tá dentro do livro. Então, a hora que você dá isso pro cara, você poupou pelo menos uns 10, 15 anos para eles, né? Então, é algo que é muito sinérgico, né? Esse tipo de parceria, ela é muito sinérgica, você consegue ganhar muito tempo, né? Lá eles conseguem ganhar muito tempo com inteligência, aqui a gente consegue ganhar muito tempo com escala, porque lá os caras conseguem produzir demais, né? Impressionante. A impressão que eu tive disso tudo que você falou aí, do que eu percebi lá, é que nós também surpreendemos bastante eles. Você deu aula lá, né? Não, da aula... O Carlos começava a falar, os caras você só via que meio que discretamente eles pegavam o caderninho assim, os que entendiam, né? Passava a mão na caneta e falava, opa, deixa eu começar a escrever isso aqui. Os que entendiam, porque comunicação lá também é bem complicado, hein, Lucas? Os que entendiam. Muito difícil. Muito difícil a comunicação, são poucas as pessoas que falam inglês. Sim. A maioria das comunicações do dia a dia, de restaurante, de táxi,
no hotéis internacionais, maravilhosos hotéis, hein? Maravilhosos. Hotéis gigantescos, mas com tradutor no celular, que ainda bem estava funcionando, né? Que se não tivesse funcionando... Uma pessoa naquela estrutura monstruosa de hotel que falava inglês, né? E ainda às vezes mais ou menos errava. o inglês errava ainda. Que pedia um táxi de um tamanho, eles entregavam outro, aí você tinha que pedir outro táxi, Fizemos a economia girar ali, né? Fizemos a economia girar. Mas a impressão que dá é que nós surpreendemos bastante, porque não sei se eles fizeram, ou todas as empresas que nós visitamos fizeram um teatro muito bem feito, mas que eles ficaram muito impressionados, porque parece que eles não estão muito acostumados a receber visitas técnicas, que tem uma abordagem técnica, que chega, olha só, cara, o fosfato que você está me vendendo, essa funcionalidade que você está... A gente vai falar em outros episódios dessas especialidades de produtos mais específicos, mas esses fosfatos que vocês estão me vendendo, não é essa funcionalidade que você está me falando que eu quero. Porque o fosfato dentro da carne, ele vai agir assim. Os caras olhavam um para a cara do outro assim, falaram, peraí, tem sentido isso que o cara está falando. Cara, esse produto que você está vendendo nos Estados Unidos... com esse apelo no Brasil, não vai vender nunca. Mas você pode mudar isso aqui e enxergar outra funcionalidade do produto. Então, eles ficaram muito surpresos. Eu acho que não esperavam esse tipo de abordagem. Nós somos muito bem preparados para lá. Muito bem preparados. E deu para perceber que no meio da rotina, no meio do que eles tinham preparado, porque tem uma coisa, o chinês prepara tudo. O oriental, né? É tudo muito preparado, planejado, que horas vai acontecer isso. Houveram mudanças drásticas na sequência do que seria depois que eles viram que eles iam encontrar. Quando a gente entra numa planta piloto e começa... vamos fazer um produto aqui assim, vamos fazer assado. Por que às vezes uma pergunta que você faz, você já situa o cara... Opa, peraí. Por que eu não tinha me perguntado isso? Foi muito legal, dos dois lados. Inclusive... pediram pra gente fazer uma edição do Meet Leader na China, né? Exatamente. O duro vai ser aprender a falar mandarim pra falar lá, né? Pois é. Mas enfim, essa é a primeira sessão da nossa série China. Teremos aí mais 2 episódios. Agora nós vamos falar um pouquinho mais das visitas, dos produtos, dos desenvolvimentos, como que foi, o que a gente consegue trazer de novidade, como que a gente consegue aplicar isso aqui no mercado interno, no mercado brasileiro. Então fique ligado que nos próximos dias sairão aí alguns outros episódios falando sobre a China e falando sobre algumas novidades que pintarão no mercado brasileiro aí nos próximos meses. Valeu, um abraço. Valeu.